Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade. Irmãos e irmãs, iniciemos nosso dia iluminados pela Palavra de Deus. Cacemos nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nessa última semana do tempo litúrgico, já tendo celebrado a festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, a liturgia nos apresenta esses textos escatológicos, textos que nos falam do final dos tempos. Então, nosso Senhor nos diz da perseguição, dos embates que haveremos de ter como cristãos. Falando da destruição do templo, os discípulos ficaram estupefactos com o anúncio de Jesus sobre o fim, a destruição do templo de Jerusalém. Não ficará pedra sobre pedra que não será destruída. E por isso queriam saber a hora, quando é que isso vai acontecer. Respondendo a essa pergunta, Jesus adverte seus discípulos a não se deixarem condicionar pelo terror da história. De fato, eles não devem ficar aterrorizados pelos acontecimentos, mas devem ver neles a oportunidade de dar testemunho. O cristão é aquele que se notabiliza pelo testemunho de sua vida. É por isso que o exemplo da santidade é algo que chama atenção em nós cristãos. É por isso que a santidade é algo tão preponderante no cristianismo. Não devemos nos surpreender com a perseguição que sempre houve na história da igreja, que sempre houve no cristianismo. Nosso Senhor afirma que haverá perseguições aos cristãos, divisões internas nas famílias por pertencer a Cristo. No versículo 17 nós lemos que sereis odiados por todos por causa do meu nome. Talvez São Lucas fizesse alusão a situações já ocorridas, por exemplo, o martírio de Santo Estevão, e por isso falava com uma sabedoria a qual
de uma sabedoria a qual os adversários não podiam resistir. Da mesma forma, os discípulos do Senhor podem passar pela provação sem medo de se perder, de afundar na confusão e na insensatez, se permanecerem firmemente ancorados na promessa de Jesus. Nosso Senhor afirma que nem um fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. Não fala necessariamente de uma segurança da proteção física, mas a certeza de não ser abandonado na perplexidade e no sofrimento por causa do Evangelho. O termo martírio, mártir, testemunho, é acompanhado no grego pelo pronome por vós, ou seja, referindo-se aos discípulos, um testemunho virá por vós. Nas passagens paralelas do Evangelho de São Marcos e São Mateus, o testemunho é antes para eles, isto é, para os perseguidores e incrédulos. Sereis conduzidos a reis por minha causa como testemunha para eles. Em São Mateus e São Marcos, a perseguição é uma acusação aos adversários. Em São Lucas, a perseguição se transforma em um testemunho diante de Deus a favor dos discípulos, no qual é o próprio Evangelho que se manifesta. Ou seja, é um testemunho favorável aos discípulos diante de Deus, no qual é o próprio Evangelho que dá testemunho. Precisamente por isso, os discípulos não devem preparar de antemão a sua defesa, porque é o próprio Jesus, o Cristo Jesus ressuscitado, que lhes fará testemunha perante o Pai e arauto pela sua boca da palavra do Evangelho. Por isso a conclusão da passagem ainda diz respeito aos discípulos diretamente. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. O texto original diz mais ou menos assim, enquanto que o texto original diz é permanecendo firmes que sereis, a tradução portuguesa diz é permanecendo firmes que sereis salvos, mas o original seria ganhareis a vida. Lucas usou o substantivo hipomoné. Hipomoné seria traduzido por perseverança, constância. Na explicação da parábola do semeador, a perseverança opôs-se às armadilhas do diabo, as tentações, as preocupações que surgiram na mundanidade. Aqui se opõe ao teste da perseguição. Esse esforço de perseverança torna-se uma moeda preciosa com a qual nós cristãos podemos comprar a própria vida. Em grego, pisré, alma. Entrar na salvação preparada por Deus. Claro que a salvação não está ao nosso alcance, não está ao alcance do homem, mas é um dom de Deus. Ser salvo, no original o grego, comprar a própria vida, significa então tornar-se plenamente consciente do dom da vida que Deus nos dá gratuitamente. Mas, por sua vez, essa consciência exige o alto preço que nos associa à vida e morte e ressurreição do Senhor. Então, o conheceremos verdadeiramente, tendo experimentado algo do seu ser perseguido e reprovado pelos homens. Afinal de contas, não havia o próprio Jesus dito: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem tiver perdido a sua vida por causa de mim, este a salvará? Irmãos e irmãs, confiemos no Senhor,
em meio às provações, dificuldades, lutas e embates da nossa vida, o Senhor nos promete: aquele que perder a sua vida por causa de mim vai salvá-la. Aquele que se desgastar e gastar a sua vida oferecendo em favor dos outros vai salvá-la. O Senhor está conosco, não estamos sozinhos. Aquele que oferece sua vida como uma vela que se desgasta à medida que ilumina os outros vai salvar a própria vida. Ofereçamos nossa vida como luz que ilumina, e sim, o Senhor não vai nos abandonar em nenhum momento. Tenhamos um bom dia e a todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Peço perdão pela minha voz. Enfim, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. A minha voz, né? Então, mas vai melhorar. E até amanhã. Que o Senhor nos abençoe. Fiquemos na paz, se Deus quiser. E até amanhã, mais uma vez, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.